Olá! Esta compilação foi organizada, como podes perceber, com locução eletrônica, mas as vozes são humanas, não são robôs. Isto se deu para agilizarmos o processo e para mantermos um custo de produção baixo. Nossa missão é de darmos continuidade ao trabalho voluntário de tradução deste livro do inglês para o português, por Jânio Carvalho, e assim colocarmos o áudio desta obra nas redes para distribuí-la ao maior número de pessoas possíveis. Um dia, é certo que haverá uma mobilização e assim produziremos um conteúdo mais humanizado, contratando locutores, sonoplastas e um estúdio próprio para o serviço. Incluirmos na compilação lâminas com o conteúdo do livro onde o interessado fará uma leitura concomitante ao áudio. Desta forma haverá a possibilidade de uma correção ou outra a fazer na leitura, pois o sistema de áudio eletrônico sempre apresenta falhas ao escanear o texto. Este trabalho é voluntário e não tem fins lucrativos. Divulguem ao maior número de pessoas, se vocês acharem que é pertinente. Livro Cocaína Vermelha, Viciando a América e o Ocidente, uma exposição de operações das inteligências russas e chinesas a longo prazo destinadas a alcançar a desmoralização e o controle final do Ocidente através das drogas, como missão da Revolução Mundial Leninista Contínua, por Joseph Douglas Jr. O senhor já leu o livro chamado Red Cocaine? Li, e citei nos meus artigos várias vezes. É o Joseph Douglas. É um livro importantíssimo, que mostra que quem criou a rede do narcotráfico, tal como existe na América Latina hoje, foi a União Soviética. Eles pegaram o narcotráfico incipiente que existia nos anos 50 e treinavam agentes para ir lá e se apossar das redes, tá certo? E organizar a coisa. Então foi aí que a coisa começou a crescer. E isso aí esse livro é baseado num depoimento do general tcheco Jan Sežna, que participou pessoalmente desta operação. Então ele não está falando dos outros, não. Está falando, eu fiz isso assim, 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 assim. É um livro, leitura indispensável. Ninguém entenderá o que está acontecendo no mundo hoje sem ler esse livro. Perfeito, eu vou colocar no meu blog isso, apontando esse livro. Professor, muito obrigado. Fica com Deus. Douglas com 2 S. Acho que... Douglas com 2 S. Ok, professor. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Dedicado a todos os que perderam um amigo ou um ente querido para o flagelo maligno das drogas. Já é tempo de lutar. Agradecimentos do autor. Ao desenvolver este livro, recebi críticas e incentivos inestimáveis de numerosos colegas e amigos. Gostaria especialmente de agradecer a Ray Sleeper, Ray Rahane, John Lenkowski, Robert Wilson, Scott Miller, Marianne Hall, Dan Bagley e George Kowals pelo seu encorajamento e assistência. Acima de tudo, gostaria de reconhecer a paciência e os esforços especiais estendidos pelo falecido general Janeiro Sežna ao recriar suas experiências pessoais com operações de inteligência de drogas soviéticas e chinesas. Sem a sua generosa assistência, este livro certamente nunca poderia ter sido escrito. Desejo também expressar a minha gratidão a várias publicações que ajudaram a chamar a atenção do público algumas partes deste material. A essência da mensagem apareceu pela primeira vez no jornal UF Defense and Diplomacy. Na América Fraude Estrangeira Vulnerável e Soviética, Lexington Books. Em assuntos globais. E em Washington Inquirer. Finalmente, gostaria de agradecer a Ellen Levenseler e Terry Lucas por sua cuidadosa assistência na revisão e edição do manuscrito, e James Weller e W.W. Shipwood por suas muitas sugestões pensativas e ajuda no desenvolvimento do manuscrito final da edição original 1990. A segunda edição 1999 foi reorganizada, editada e preparada por Christopher Story, de Edward Arley Limited. O capítulo 12 é inteiramente novo. Atenção! Este livro tem sido conhecido por gerar fortes respostas emocionais. A cocaína vermelha é um estudo de caso do mal, dos governos e pessoas responsáveis por inundar os Estados Unidos com drogas.
de funcionários públicos americanos que suprimiram a inteligência e olharam para o contrário para favorecer interesses especiais e também para promover agendas políticas secretas. A informação apresentada neste livro explica por que a chamada guerra contra as drogas nos Estados Unidos tem sido tão ineficaz. Ele desafia a crença errônea de que o problema da droga é cultivado em casa, o resultado da falta de drogas por parte dos Estados Unidos. Essa crença errônea, cuidadosamente nutrida por políticos e narcotraficantes, está entre os Estados Unidos e a guerra efetiva contra as drogas por uma razão muito simples: uma nação simplesmente não pôde fazer a guerra em seu próprio povo. Esta crença de que os próprios americanos são a causa usada por funcionários públicos para justificar seus resultados ruins e não fazer nada sobre as atividades nefastas de governos, políticos, serviços de inteligência e os bancos. A cocaína vermelha foi escrita para explodir essa crença, para expor as forças reais por trás do comércio de drogas ilegais e para revelar a proteção política que permite que o tráfico de drogas sobreviva e cresça. Nada surgiu desde que este livro foi publicado há quase uma década para contrariar qualquer informação aqui contida. Pelo contrário, a evidência é ainda mais irresistível que a análise não pode ser refutada. Na verdade, é altamente significativo que nenhuma refutação tenha sido tentada pelo motivo óbvio de que nenhuma é possível. Embora a cocaína vermelha aborda principalmente a ofensiva das drogas dirigida pela inteligência soviética e chinesa contra os Estados Unidos, todos os países ocidentais são alvo, como parte da luta implacável e maníaca da Revolução Mundial para remodelar o mundo de acordo com o que é claramente um modelo diabólico. Para que o flagelo da droga seja abordado de forma construtiva em qualquer país, a informação contida na cocaína vermelha deve ser absorvida primeiro. Um propósito de republicar e atualizar a cocaína vermelha, portanto, é tornar o trabalho acessível ao leitor geral interessado e aos profissionais e formuladores de políticas não só nos Estados Unidos, onde a demanda pelo livro permaneceu intacta ao longo dos anos, mas também em países-chave de todo o mundo. Além disso, o editor promete que este livro clássico permanecerá impresso uma vez que a missão central de Edward R. Limited é assegurar a disponibilidade contínua de obras que irão ajudar todos aqueles que têm que lutar contra a Revolução Mundial Leninista, contra a nova ordem mundial que está sendo travada contra nós e as suas novas manifestações mais insidiosas e invisíveis. Prefácio. Por Joseph Don Douglas. Na madrugada de 14 de julho de 1989, o general cubano Arnaldo Ochoa Santos foi executado pelo esquadrão, juntamente com outros 3 oficiais cubanos. Ochoa era um dos oficiais de exército mais populares de Cuba. Reitor da Medalha do Herói da República, sua carreira remonta a 31 anos da Revolução, quando era membro da famosa Brigada Camilo Cienfuegos. Mas recentemente, ela havia comandado as forças cubanas na Etiópia, o Grupo Consultivo Cubano na Nicarágua e as 50.000 tropas cubanas em Angola. O general Ochoa foi considerado culpado de ajudar o cartel de drogas da Colômbia em contrabando de cocaína nos Estados Unidos. Seu julgamento, que foi conduzido em segredo, começou no domingo, 26 de junho de 1989. O testemunho-chave era o general Raul Castro, o ministro da Defesa e o irmão de Fidel Castro, deputado e sucessor esperado. Raul Castro denunciou Ochoa e pediu um castigo exemplar. Todos os membros do Tribunal Militar também denunciaram o general Ochoa. O procurador militar, o general Ana Escalona, disse em sua conclusão de que o general Ochoa traiu seu povo, sua pátria infidel, e criticou o prestígio e a credibilidade da Revolução. Os julgamentos e sentença foram conduzidos com despacho. Juntamente com Ochoa, 13 outros oficiais foram acusados. 4, incluindo Ochoa, foram condenados à morte, o restante recebendo longas penas de prisão. Ninguém ofereceu nenhuma defesa. Todos os acusados se declararam culpados. Em um ponto, conforme relatado pelo Ministério das Notícias cubanas, Ochoa respondeu não quando perguntado se Raul Castro sabia de sua atividade. Mas, nada menos do que uma dúzia de desertores da inteligência cubana e seu Ministério do Interior,
responsável pela segurança interna, bem como da inteligência nicaragüense e do Ministério do Interior. Diplomatas da Nicarágua e vários traficantes de drogas, declararam inequivocamente que ambos Fidel e Raul Castro conheciam o envolvimento de Cuba no tráfico de drogas, aprovaram e aproveitaram disso. Qual é a história verdadeira? Fidel estava envolvido ou não? Luiz Carlos Galán era um candidato presidencial colombiano. Ele era um senador proeminente que fazia campanha contra os senhores da droga. Ele comprou um caixão. Em 18 de agosto de 1989, ele foi abatido por assassinos que acreditavam estar trabalhando para os cartéis da droga. Seu assassinato seguiu assassinatos semelhantes de outros 4 oficiais que agiam contra os interesses dos senhores das drogas 2 dias antes, e 3 apenas algumas horas antes do assassinato de Galán. Em resposta, o presidente Birrell Barco ordenou a prisão de todos os suspeitos. À noite, 11.000 pessoas que se achavam conectadas com os cartéis da droga foram presas. Nenhum dos principais traficantes de drogas estava entre aqueles apreendidos, e a maioria dos presos foi liberada dentro de um dia ou 2. Imediatamente após as prisões em massa anunciadas em Bogotá, o presidente Bush anunciou um programa de assistência militar de uns $65 milhões para a Colômbia. Mas deveria ser incluído no próximo programa de estratégia de drogas, não só para a Colômbia, mas para outras nações sitiadas, como Peru, Bolívia e México. No entanto, uma ex-membro do Conselho da cidade de Bogotá, Clara Lopes Obregón, levantou um problema sério sobre a utilidade de tal assistência. Você não pode aplicar a lei se dentro das agências de aplicação da lei você tiver pessoas do outro lado. Como uma indicação da escala do problema aqui, quando Cuba e a Tchecoslováquia estabeleceram operações de drogas pela primeira vez na Colômbia no início da década de 1960, todo o pessoal recrutado foi submetido a investigações intensas de segurança de fundo. Um foi realizado pelo Partido Comunista da Colômbia e o outro por um agente comunista que era um alto funcionário do Ministério do Interior da Colômbia. São aqueles nos Estados Unidos responsáveis pelo planejamento da assistência militar para a Colômbia consciente de tais complicações. Como eles avaliam a ameaça na Colômbia? Após as prisões em massa na Colômbia, houve uma série de conflitos, já que o governo e os cartéis declararam guerra um ao outro. Na outra semana, mais de 500 pessoas foram presas por violar um toque de recolher que havia sido imposto em Medellín, sede do infame cartel de drogas de Medellín. Entre os detidos estavam 27 cubanos que possuíam passaportes falsos da Costa Rica. O que eles estavam fazendo lá? Claramente, eles não podiam, por qualquer extensão da imaginação, terem sido turistas ou empresários. Vários desertores relataram anteriormente laços fortes entre Cuba e os cartéis. O principal intermediário foi o embaixador cubano Fernando Ravelo Renedo, que trabalha para Manuel Pinheiro Lozada, chefe do Departamento das Américas dos comunistas cubanos, que tem especial responsabilidade pela sabotagem e subversão em todo o hemisfério ocidental. Pinheiro era anteriormente o chefe da inteligência cubana. Cuba também é o principal patrocinador dos revolucionários da guerrilha M-19 da Colômbia e do braço militar terrorista do Partido Comunista da Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que também estão fortemente envolvidos na produção e tráfico de narcóticos. No final de 1985, uma forma quase desconhecida de cocaína, crack, foi introduzida no mercado dos Estados Unidos da América apenas a tempo para as férias de Natal. Em meados de janeiro, foi relatado em 8 estados. Em junho de 1986, se espalhou por todo o país e se tornou reconhecido como um desafio severo. Em 1989, o uso de crack tornou-se uma epidemia. Acredita-se que é a principal causa do aumento do uso de drogas nos últimos anos, a principal causa da escalada do crime e da violência nas cidades americanas, e a principal causa do abuso infantil, sobrecarga da sala de emergência hospitalar e bebês nascidos com vícios e deficiência de aprendizagem. A US Drug Enforcement Administration publicou um estudo sobre crack intitulado Crack Cocaine Overview em 1989. Um relatório semelhante foi publicado em 1988. Ambos os relatórios concluíram: as redes de tráfico interestadual de grande escala controladas por jamaicanos, haitianos e gangues da Black State dominam a fabricação e distribuição de crack. Os alvos primários também são identificados: as minorias do interior da cidade,
principalmente os negros e os hispânicos, embora o crack também esteja entrando nas áreas rurais e suburbanas. Os principais fornecedores mencionados no estudo são dois, cubanos e colombianos. Um estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América revelou, também em 1989, que as mulheres são agora tão propensas a serem usuários de drogas tanto como os homens. Outro estudo mostrou que os casos de AIDS entre os toxicodependentes eram esperados ultrapassar aqueles entre homossexuais dentro de 1 ou 2 anos. O foco da epidemia de AIDS está mudando para os bairros urbanos pobres e drogados. Mais de 40% dos casos relatados de AIDS ocorreram entre negros e hispânicos, embora estes dois grupos constituam apenas cerca de 20% da população dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, a droga responsável é crack. A velocidade com que o crack se espalhou, sua distribuição focada e seu preço de venda e marketing, que é projetado para capturar os jovens ignorantes com apenas alguns dólares para gastar, todos sugerem uma organização profissional treinada. William Bennett, diretor do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, referiu-se a esse fenômeno como uma inovação no varejo de cocaína. De onde veio o crack? É o que vemos como resultado de uma operação planejada. Em caso afirmativo, quem é o responsável? Em 1988, a ABC-TV apresentou um relato móvel do flagelo da droga intitulado Drogas, uma praga na Terra, narrado por Peter Jennings. Jennings concluiu a notícia especial com uma observação provocadora: se isso é uma guerra contra as drogas e todos, do presidente em declínio, dizem que não deveria ser travada como uma guerra. Se pudéssemos provar que o problema da droga nos Estados Unidos era direcionado pelo poder comunista, o que você acha que aconteceria então? O governo não seria mobilizado? As melhores mentes do país não seriam alugadas para planejar a estratégia? Certamente não haveria limite para a quantidade de dinheiro disponível para combater a guerra. Todas as instituições do país estarão envolvidas. Ninguém diria, isso não me afeta. Claramente, Jennings não estava sugerindo que houvesse um poder comunista por trás do tráfico de drogas. Ela estava apenas usando o exemplo para levantar uma questão importante, porque os Estados Unidos não estavam lutando contra uma guerra séria contra as drogas. No entanto, ao usar este exemplo, Jennings levantou indiretamente o que poderia ser uma questão ainda mais séria, a saber, se houvesse um poder comunista por trás do tráfico de drogas à União Soviética, por exemplo, quem acreditaria? Minhas ansiedades sobre as origens do tráfico de drogas datam de 1984, quando eu li um artigo que descreve os vínculos entre o tráfico e os terroristas revolucionários na América Latina. O autor descreveu a forma como Cuba ajudou os contrabandistas a mexerem drogas nos Estados Unidos e, como parte da mesma operação, forneceu armas a terroristas e revolucionários. Evidências sobre esta atividade foram coletadas pelo escritório do Procurador dos Estados Unidos da América em Miami e resultaram na acusação de 4 funcionários cubanos de alto nível por um grande júri federal em novembro de 1982. Mas a história parecia incompleta para mim. O testemunho do tribunal vinculou a operação de tráfico ao Serviço de Inteligência de Cuba, à Direção-Geral de Inteligência ou DGI e aos líderes cubanos Fidel e Raul Castro. Mas, eu me perguntei, como poderia Cuba, e especialmente a DGI, estar envolvida, se a União Soviética não estivesse atrás da operação? A DGI esteve sob o controle direto da inteligência soviética desde o final da década de 1960. Assim, parecia extremamente improvável que uma operação da DGI desse significado tivesse sido conduzida sem aprovação e direção soviética. Ao penetrar mais profundamente no assunto, tornou-se evidente que Cuba não era um exemplo isolado. Havia também dados extensos que ligavam a República Popular da China ao tráfico internacional de drogas. Além disso, havia evidências de que a Nicarágua, a Bulgária, a Hungria, a Antiga, a Alemanha Oriental e a Coreia do Norte também estavam envolvidas no tráfico como uma questão de política oficial do Estado. Mas, embora pareça inconcebível que esses países pudessem estar envolvidos sem a participação da União Soviética, ainda não dispunha de dados diretos sobre o envolvimento soviético. Tudo isso mudou radicalmente um dia em 1985, quando eu estava almoçando com Jan Sejna, um antigo oficial militar político checoslovaco de alto nível que havia desertado para os Estados Unidos em 1968. O general Sejna permanece, a meu ver,
o mais bem posicionado funcionário do bloco soviético que sempre procurou asilo político no Ocidente e um único oficial desse tipo que era realmente um membro da hierarquia de tomada de decisão. Foi durante a conversa do almoço que perguntei ao general Seja se ele tivesse algum conhecimento direto do envolvimento soviético no tráfico internacional de narcóticos. Durante a próxima hora ou duas, ele forneceu os mínimos detalhes sobre as operações soviéticas de tráfico de narcóticos, incluindo o uso dos países satélites, as datas das decisões-chave e, o mais importante, a estratégia soviética básica. A informação era alarmante. Claramente, o conhecimento disso era de extrema importância, ou então eu pensava. Eu também suspeitava que nenhuma das agências dos Estados Unidos da América envolvidas na luta contra o tráfico de drogas estavam cientes dessa informação, o que acabou por estar correto. Era claro para mim que o conhecimento disso já era tão extenso que um esclarecimento minucioso exigiria um esforço substancial e um tempo considerável. Fui trabalhar solicitando suporte para a tarefa. No processo, a minha incitação tornou-se um desânimo quando comecei a reconhecer que nenhuma das agências dos Estados Unidos da América com responsabilidades na guerra contra as drogas estava interessada em obter o conhecimento de Seja. Em retrospectiva, isso não deveria ser uma surpresa. Tive a oportunidade única de trabalhar com o general Seja nos últimos 10 anos. Esta não foi a primeira vez que encontrei um desinteresse no governo dos Estados Unidos da América sobre temas de importância estratégica, onde a Seja possuía conhecimentos extensivos. Fraudes estratégica, o plano soviético de longo alcance, estratégia política e militar soviética, operações coordenadas de inteligência do bloco soviético, tomada de decisão soviética, treinamento do bloco soviético de terroristas internacionais, e a penetração da inteligência do bloco soviético no crime organizado, são apenas alguns exemplos. É bastante claro que as comunidades de segurança nacional e políticas não gostam do que Seja tem a dizer e, portanto, não perseguem seu conhecimento. Porque é mais difícil de explicar. O problema não é credibilidade. O testemunho de Seja foi confirmado mais de uma vez. É consistente com seus antecedentes e com outras informações sensíveis. Seja reconhecida como uma excelente fonte nos mais altos níveis da comunidade de inteligência. Não, o problema não é avaliar e, em seguida, rejeitar dados. É um dos que não quer saber em primeiro lugar. Em um sentido muito real, o problema é semelhante ao desafio enfrentado pelos funcionários do governo quando informou que toda uma região da União Soviética estava sendo morta de fome, ou que um regime com o qual o governo e os líderes empresariais estavam concertando acabara de matar 60 milhões de seus próprios cidadãos, ou que nosso parceiro em detente violava sistematicamente cada um dos novos tratados de controle de armas, enquanto desestabilizava inúmeros governos independentes em todo o mundo, também em violação direta de numerosos tratados, acordos internacionais e garantias pessoais. Ninguém quer ouvir a notícia, mas a notícia é importante e precisa ser transmitida, porque as possíveis consequências são tão graves. Como é possível lutar contra uma guerra efetiva contra drogas se a imagem aceita dessa guerra é deficiente, ou se as forças primárias e os jogadores não são reconhecidos? A resposta lógica é que não é possível. Como é possível fazer uma mudança? Esta é uma questão que todos os que estão preocupados com a crise da droga devem considerar e levar a sério. Ao examinar os problemas associados ao tráfico de drogas, minha preocupação pessoal é que a situação é muito mais séria do que qualquer um de nós percebemos precisamente por causa da guerra política que está sendo travada, o vasto envolvimento comunista, a minar deliberadamente planejada saúde de nossa juventude e nosso sistema de valores, a corrupção prevalece nos círculos de poder e influência, a quebra da lei e da ordem, tanto no país como no exterior, e a desestabilização política deliberada associada, o poder de drogas experimentais que ainda não foram introduzidas no mercado, e as políticas equivocadas e autoimpostas interesses privados que nos impedem de entender a verdadeira natureza do que está acontecendo. Esses fatores faltantes são o foco deste livro. A situação é especialmente séria por causa desses fatores, e porque eles não fazem parte da imagem aceita. Nem é provável que isso mude a menos que até que as pessoas exijam uma mudança. Embora tenha havido uma grande tentação para eu expandir este estudo e aprofundar muitas dimensões relacionadas e paralelas da estratégia de inteligência soviética dirigida contra os Estados Unidos, nossos amigos e aliados, decidi concentrar-me estritamente na dimensão do narcotráfico para manter a mensagem tão simples quanto possível.
Somente o material considerado suficiente para apresentar um caso credível focado na situação do tráfico de drogas entre os países da América Latina e os Estados Unidos está incluído. Não foi feita nenhuma tentativa de incluir detalhes complementares sobre as operações de inteligência e influência política relacionadas com o consumo de drogas chinesas ou soviéticas na África, Europa, Oriente Médio, Ásia do Sul, Austrália, Extremo Oriente ou Sudeste Asiático, exceto operações durante a Guerra do Vietnã, que é discutido no capítulo 6. No entanto, o capítulo 12 é totalmente novo, tendo sido concluído em dezembro de 1998. Espera-se que o material apresentado aqui, o que suscita uma séria preocupação de que o desafio da droga não é tão simples como muitas autoridades nos fariam acreditar, pode estimular o interesse em dirigir as agências apropriadas para coletar e reunir todos os dados pertinentes. Do meu ponto de vista, este é o primeiro passo para travar uma guerra efetiva contra as drogas. Desenvolve uma compreensão completa do que está acontecendo e de quem está envolvido. Sem essa compreensão, como uma contra-estratégia efetiva pode ser desenvolvida e implementada? E sem isso, como a civilização ocidental pode ser preservada? Joseph D. Douglas, Jr. Falls Church, Virgínia.